antes, inclusive, do que o Natal. Porque o nascimento de Jesus, ele foi muito importante. Mas já expliquei isso aqui várias vezes para vocês. Não se confirma, não se afirma que foi no 25 de dezembro. E o nascimento de Jesus em si foi o cumprimento de uma promessa. Mas ele ainda tinha toda uma trajetória pela frente. O dia que Adão nasceu, ele também nasceu com uma promessa. Ele foi criado, ele foi gerado pelo Senhor, e o Senhor colocou uma promessa sobre ele. Mas ele não conseguiu cumprir a promessa, os planos, os objetivos de Deus. E então o nascimento de Jesus é muito importante para nós. Mas até o nascimento ainda não se provava nada. Jesus poderia ter sido mais um Adão, aquele que teria uma missão, mas poderia ter errado, ter falhado também. E então viveu toda a sua vida, toda a sua trajetória, mas no dia da sua morte e no dia da sua ressurreição, aí sim, irmãos, esse é o dia que nós temos que comemorar, que celebrar muito, porque esse foi o dia que ele consumou e que ele disse: pronto, está resolvido, está consumado. Até os últimos dias, até a consumação dos séculos, está definido o projeto, a missão que o Senhor me deu, que o meu Pai me deu. E então, por isso que a Páscoa é um momento tão importante para a gente. Por isso que esse mês que nós estamos, que é o mês da Páscoa, precisa ser um mês de alegria, de comemoração, de festa, de celebração, porque, como foi dito aqui no momento do louvor, nós não estamos em luto por causa da morte de Jesus, porque a ressurreição nos trouxe alegria e substituiu a tristeza do luto da morte de Jesus. E em função disso, nós temos muitos respaldos, nós temos muitos símbolos, nós temos muitas garantias do que Jesus é, do que Jesus simboliza, significa para as nossas vidas. Jesus é o nosso Cordeiro. Jesus é aquele que se entregou, deu a sua vida por mim e por você, e foi por amor. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você, eu vou explicar algumas coisas a você nessa noite, e você vai entender a importância da Páscoa e a importância de Jesus sobre as nossas vidas e sobre você, sobre a sua família. Nós temos que sempre comemorar o dia do nosso nascimento, por exemplo, é um dia importante, que todos os anos, quando se aproxima aquela data, nos vem o desejo e o motivo de celebrar, de comemorar por mais um ano de vida. E assim a cada Páscoa que nós passarmos também é motivo de agradecimento, é motivo de comemorar, de celebrar o Senhor também por cada Páscoa. Queria desafiar você a fechar os seus olhos nesse momento, reclinar um pouquinho a sua cabeça. E eu quero desafiar você nesse momento a trazer na sua mente, a sua memória, alguns motivos de agradecimento ao Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por dificuldades. Talvez você esteja aqui nessa noite passando por aflições, por angústias, por momentos difíceis na sua vida. Mas eu quero te desafiar nesse momento a encontrar motivos para agradecer ao Senhor. Porque na primeira vez, na primeira Páscoa lá no Egito, foi exatamente isso que aconteceu. O mundo que eles estavam vivendo era um mundo cheio de aflições, cheio de problemas, cheio de angústia. Foi um mundo muito problemático, foi um mundo muito complicado realmente. Existiam algumas pragas, algumas pestes que foram enviadas lá no Egito, lá para o Egito. E pessoas adoeceram, pessoas morreram. Muitas coisas foram acontecendo. E realmente foi um tempo muito difícil. E nós vivemos hoje também um tempo muito difícil. Nós vivemos hoje um tempo a qual nós temos visto muitas coisas lá fora. Nós temos visto muitas situações que têm trazido tristeza, que têm trazido uma chateação para a gente, um desânimo. A situação do nosso país, por exemplo, nós temos passado por um momento difícil, alguns anos de crise, alguns anos de tantos escândalos, de tantas questões que estão aí nos afligindo e impactando também as nossas vidas, as nossas famílias. Eu sei que nós temos muitos motivos para, muitas das vezes, reclamar, muitos motivos para nos entristecer, mas eu tenho certeza que nessa noite você tem motivos para se alegrar.
E então, nesse momento, comece a trazer isso à sua memória. Comece a agradecer pela sua vida, pela saúde. Talvez você está passando hoje por alguma enfermidade, mas eu tenho certeza que poderia estar pior. E então começa a encontrar dentro de você, começa a vasculhar dentro de você algum motivo, mesmo que você esteja triste, mesmo que esteja angustiado. Começa a encontrar algum motivo para agradecer ao Senhor. Começa a encontrar algum motivo para gerar gratidão no seu coração pelo que nós temos vivido, pelo que nós temos passado. Mesmo com esse mundo lá fora, passando por pragas, pestes, e muitas das vezes chegar algumas consequências, alguns respingos disso sobre a nossa vida, nós temos sim motivos para nos alegrar e agradecer ao Senhor. Porque assim como nós cantamos aqui em cada uma dessas canções, se não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, nós não tínhamos esperança para o amanhã. Mas porque Ele vive, porque Ele morreu e ressuscitou, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu posso ter esperança no amanhã. Mesmo que hoje algumas coisas estejam fora do nosso controle, mas a esperança é que o amanhã vai ser diferente, vai ser melhor sobre as nossas vidas. E é por isso, Pai, que nós estamos trazendo essas coisas à nossa mente, Pai, para te agradecer pelo que o Senhor está fazendo, Pai, para dizer que o seu sacrifício não foi em vão, e para dizer que nós reconhecemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Cordeiro, que o Senhor veio para nos resgatar do nosso cativeiro, que o Senhor veio para nos livrar, Senhor, das pestes, das pragas desse mundo, Senhor, e que o Senhor veio para nos livrar da visitação do anjo da morte nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como orei com vocês e falei, lá no Egito, um simples animal serviu como o símbolo de um ato profético para que o livramento, a proteção de Deus pudesse vir sobre aquelas famílias. Só que hoje nós temos uma aliança aprimorada. Hoje nós temos uma aliança muito maior, muito melhor. Porque não foi um animal que derramou o seu sangue para que estivesse estampado nas nossas casas e estivesse estampado nas nossas vidas. Foi Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, por favor. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 5. E eu quero te mostrar algo aqui. Quero pedir aos nossos irmãos para ficarem atentos aí. Aqueles que nos visitam, se não trouxe a sua Bíblia, compartilhe, divida aí a sua Bíblia, por favor. Ou se porventura a pessoa trouxe a Bíblia dela, ajude a encontrar, a abrir. Hoje nós vamos estudar a Bíblia. Hoje nós vamos estudar a Páscoa. Fazer um estudo biblicamente sobre a Páscoa. Quem está preparado para isso aí? Levanta a mão. Então nós vamos precisar abrir a Bíblia algumas vezes, encontrar alguns textos, e eu vou precisar da sua ajuda aí para auxiliar os nossos irmãos que nos visitam nessa noite, para que eles possam acompanhar e não ficarem aí perdidos, segundo o direcionamento que o Senhor está trazendo sobre as nossas vidas nessa noite. Então 1 Coríntios capítulo 5, quem encontrou? Fala amém. Vamos olhar o versículo 7. Olha o que está escrito. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O que é imolado? É morte por sacrifício, morte por algum sacrifício. Aquele que é morto, aquilo que foi morto por algum sacrifício. E então, lá no Egito, um animal, um cordeiro, foi imolado. O que é imolado? É ser morto para ser oferecido em sacrifício. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que agora o novo cordeiro, e esse novo cordeiro pascal, é Jesus Cristo. Esse é o nosso novo cordeiro pascal. Porque ele também foi morto e sacrificado, foi morto em sacrifício no nosso lugar. Ao versículo 8. Por isso celebramos a festa. E de qual festa que o apóstolo Paulo está falando? A festa da Páscoa. Por isso celebramos a festa. Não com o velho fermento,
que esse velho fermento representa, simboliza o pecado, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos, com os pães asmos da sinceridade e da verdade. E então o apóstolo Paulo nos instrui: precisamos continuar celebrando a Páscoa. Precisamos continuar comemorando a Páscoa. É motivo de celebração, é motivo de comemoração. Mas não celebrar com o pecado nas nossas vidas, não celebrar com a maldade, com a malícia, como está nesse mundo lá fora. Mas os parâmetros, os respaldos para a celebração, para a festa da nossa Páscoa, é a sinceridade, é a verdade, é o amor que Cristo liberou sobre as nossas vidas. E então, agora não temos mais só um animal, como lá no Egito eles tiveram um animal respaldando a aliança que Deus fez sobre a vida deles. Agora nós temos o próprio Filho de Deus, o próprio unigênito, que foi entregue, que foi imolado em nosso lugar. E é esse o símbolo da nossa Páscoa. É esse que derramou o seu sangue e que estampou o sangue sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, está lá sobre a porta da sua casa, está em cada um dos cômodos da sua casa, trazendo livramento, graça, perdão, renovo, recomeço, libertação sobre a sua vida. E então se lembre disso. Páscoa é tempo de livramento. Fala comigo. Páscoa é tempo de livramento. Por que de livramento? Porque foi quando eles foram livrados lá do Egito, da escravidão que eles viviam lá por 430 anos. 420 e poucos anos, quase 430 anos. Então o Senhor vai lá e os resgata dessa escravidão. Então Páscoa é tempo de livramento. Páscoa é tempo de libertação. Foram libertos da escravidão e foram livrados de todas aquelas pestes, daquelas pragas. Fala assim: Páscoa é tempo de libertação. Fala assim: Páscoa é tempo de recomeço. Por que é tempo de recomeço? Porque eles tiveram que recomeçar toda a sua vida, toda a sua história, saindo do Egito, saíram da sua geografia, daquela terra, e começaram então ali uma nova trajetória, passaram pelo deserto, mas um dia chegaram na terra prometida. E então Páscoa é tempo de recomeço. Você que está precisando recomeçar algo, você que está precisando reconstruir, reajustar algo na sua vida, esse é o tempo, esse é o Kairos de Deus, essa é a oportunidade. Porque na Páscoa é tempo de recomeço. Eles recomeçaram a vida, a história deles na Páscoa. Se você está precisando de um recomeço na sua vida sentimental, no seu relacionamento, esse é o tempo. Se você está precisando recomeçar no seu casamento, na sua família, esse é o tempo. Se você precisa recomeçar na sua vida profissional, financeira, esse é o tempo. Se você precisa recomeçar na sua vida ministerial, irmão, esse é o tempo. O Senhor abre agora esse Kairos, essa oportunidade. E também Páscoa é tempo de perdão e de graça. Que esse perdão possa estar sobre a sua vida. E que você também não negue esse perdão. Que esse perdão que o Senhor um dia compartilhou comigo e com você, possa ser compartilhado também. Eu tenho certeza que talvez alguma pessoa precise do seu perdão. Talvez alguma coisa que ela tenha feito, tenha cometido, ou alguma coisa que ela deixou de fazer, te entristeceu, te aborreceu. Talvez você tenha alguém a quem você esteja precisando liberar o perdão. Assim como o Senhor não nos privou, não nos proibiu do amor e do perdão dele, não negue o seu perdão também para as pessoas. Aproveite esse tempo agora, aproveite essa época agora e libere e compartilhe o perdão de Cristo. E compartilhe o amor, a graça de Cristo também. Amém? Amém. Nós temos uma proclamação para essa Páscoa, está ali atrás. Ressurreto. O que significa ressurreto? É um adjetivo que qualifica aquele que ressuscitou, que foi resgatado dentre os mortos. Sabe, muitas pessoas querem usar muitos títulos. Jesus, por exemplo, ele foi mestre. E hoje muitas pessoas, também por espelho de Jesus, são mestres. Jesus foi um profeta. E muitas pessoas já foram e são também hoje profetas. E então, aquilo tudo que Jesus fez, nos ensinou, hoje nós também compartilhamos, hoje também nós dividimos isso tudo que ele fez.
Muitas pessoas querem assumir, muitas das vezes em nome da mentira, da farsa, os títulos, os privilégios, aquilo que Jesus conquistou através da sua história. E então existe um título, existe um mérito que foi atribuído a Jesus, que esse é só dele, que ninguém pode tomar esse mérito, ninguém pode querer compartilhar e dividir esse mérito com ele. E é o mérito do ressurreto. É o mérito daquele que ressuscitou e foi resgatado dentre os mortos. Só Jesus é o nosso Cordeiro Pascal ressurreto. O Cordeiro da Páscoa lá do Egito, irmãos, morreu e acabou. Eles mataram o Cordeiro, tiraram todo o sangue dele para fazer o ato profético e passar lá sobre as portas. E a carne daquele Cordeiro eles assaram e comeram na noite da ceia da Páscoa, e comeram o sangue a carne daquele Cordeiro. E então aquele Cordeiro foi para a barriga deles, aquele Cordeiro alimentou eles, e aquele Cordeiro, o final da história daquele Cordeiro foi essa. Mas o final da história do nosso Cordeiro foi diferente. O nosso Cordeiro é o Cordeiro ressurreto, é o Cordeiro que ressuscitou. E então você imagina, se um animal que Deus usa para fazer um ato profético trouxe proteção, livramento, graça, perdão, recomeço, trouxe tantas coisas sobre aquele povo lá no Egito, imagine o sangue do seu unigênito que é ressurreto, que ressuscitou. Imagina a força, imagina a intensidade, imagina o poder dessa aliança sobre as nossas vidas. Imagina o poder dessa aliança sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E muitas das vezes nós temos essa aliança, temos essa ferramenta, nós temos essa autoridade e não temos feito o devido uso, porque nós não temos tomado posse devidamente. Por exemplo, uma pessoa é sorteada em alguma coisa. E então o prêmio está lá à disposição dela. E nesse momento o prêmio está lá e ela está na sua casa. E se ela não vai lá buscar o prêmio vem correndo até ela? Não vem. Mas aquele prêmio, por legalidade, é daquela pessoa, não é isso? Ela ganhou, não é isso? Aquele prêmio é legítimo dela, é de direito dela. Mas se ela não for buscar, aquele prêmio não vai chegar até a vida dela, até a casa dela. E então muitas das vezes são assim as heranças, as alianças que o Senhor deixa sobre as nossas vidas. É nossa, está conosco, está na nossa casa. Porém, muitas das vezes, porque nós não tomamos posse, nós não buscamos, por isso não podemos desfrutar. Desfrute dessa aliança que está sobre a sua casa. Desfrute dessa aliança que está sobre a sua família. Ore desse jeito na sua casa, estabeleça isso na sua casa, estabeleça isso na sua família, estabeleça isso no seu trabalho, estabeleça isso sobre a vida dos seus filhos, estabeleça isso sobre a vida do seu marido, da sua esposa, estabeleça isso sobre a vida dos seus pais. Fala isso na sua casa quando você chegar hoje, faça uma oração no seu lar. Fala, aqui nesse lar tem uma aliança. O sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, está sobre o meu lar. E se o sangue de um animal trouxe proteção no Egito para eles, imagine o que o sangue de Jesus pode trazer. O sangue do ressurreto, daquele que ressuscitou, pode trazer sobre a minha casa. Às vezes você está passando por um momento difícil lá na sua empresa, no seu trabalho, e muitas das vezes você tem se calado. Ora desse jeito lá no seu trabalho, meu querido. Estabeleça, profetize esse sangue também sobre o seu trabalho. Estabeleça esse sangue também sobre esses lugares que você tem estado, tem pisado. Porque existe uma aliança sobre as nossas vidas. E você tem direito, você tem acesso a essa aliança. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, por gentileza. Deixa eu te mostrar algo aqui. Quem quer aprender nessa noite? Opa! Tem umas meia dúzia aí, então nós vamos. Se ninguém quisesse, a gente voltava aqui com a música, com o louvor, ficava cantando e depois ia embora. Mas como tem gente querendo aprender, então vamos aprender na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5. Eu falei com vocês, nós lemos aqui o que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Corinto. Ele falou: Jesus foi o nosso Cordeiro, o Cordeiro Pascal, que foi imolado, que foi morto no nosso lugar
e a sua morte, o seu sangue, foi oferecido em sacrifício por mim e por você. Então Jesus é o nosso Cordeiro, é o nosso Cordeiro Pascal. Olha o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. Olha aqui comigo no versículo 12. Proclamando em grande voz, em alta voz, dizendo assim: digno é o Cordeiro que foi morto. Este é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor para sempre. Amém. Então, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então quer dizer que teve um Cordeiro que foi morto no meu e no seu lugar. Paulo falou isso, João está falando aqui também através dessa revelação que Deus deu a ele através de Apocalipse. E então existe um Cordeiro que foi morto no meu e no seu lugar. Essa história que nasce, que surge lá no Egito há milhares de anos atrás, não é uma história exclusiva deles. Nós fazemos parte dessa história também. E é por isso que desde o Egito começou a se comemorar, celebrar a Páscoa. E essa Páscoa hoje ainda precisa ser comemorada, celebrada por mim e por você. Porque essa festa tem a ver comigo e com você. Existe uma festa que foi preparada. Imagina, no dia do seu aniversário, as pessoas fazem uma surpresa para você e você não quer ir na surpresa do seu aniversário. E você não aparece lá. Imagina que surpresa que as pessoas vão ter, né? Não é você, não. No dia do aniversário do casamento do meu pai e da minha mãe foi mais ou menos assim. Todo mundo preparou aqui uma mega surpresa para eles. E minha mãe estava gripada, não estava bem, estava resfriada. Cheguei em casa de noite com a missão de trazê-la para cá. E eu falo com ela: vamos, mãe, para sair para jantar, para comemorar o aniversário de casamento de vocês. Porque eu já sabia que se falasse para eles irem sozinhos, só eles dois, eles não iam querer ir. Mas quando fala para sair com a gente, aí eles vão. Eu falei: vamos. Ah, não vou não. Estou gripada, não estou bem, estou com o corpo ruim. Eu falei: não, vai sim. Não, não vou não. Eu falei: ah, Jesus, me ajuda, me dá sabedoria agora. E tudo pronto aqui, tá? Todo mundo aqui esperando. Vamos, mãe? Não, não vou não, vou não. Imagina só, né? A surpresa pronta e ela não queria vir. Mas aí o Senhor me deu uma estratégia lá e eu consegui trazer para cá. E a Páscoa é desse jeito. E então quando chega a festa da Páscoa, a gente não comemora, não celebra. Nós estamos simplesmente rejeitando o fato, a questão, que um dia Deus estabeleceu uma aliança lá no Egito, e o sangue de um animal protegeu aquelas famílias, e agora Ele aumenta, Ele amplia essa aliança, e Ele quer agora estabelecer essa aliança através de Jesus, e declarar agora que o sangue do Cordeiro dele, que é o seu Filho, o seu unigênito, é esse sangue que está agora sobre as nossas vidas. E quando nós não comemoramos, não celebramos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando essa aliança que o Senhor fez sobre as nossas vidas. Só que não para por aí. E é por isso que a proclamação dessa Páscoa, o tema dessa Páscoa é esse: ressurreto. Porque não para aqui no versículo 12, onde diz que digno é o Cordeiro que foi morto. Porque o Cordeiro não só morreu, tem mais um passo, tem mais uma etapa. O Cordeiro lá do Egito, esse sim, só morreu, e eles assaram, fizeram um churrasco, comeram e resolveu, acabou o problema. Mas esse Cordeiro aqui, o Cordeiro da nossa aliança, a história é diferente. Volta comigo aqui no capítulo 5 ainda, mas lá no versículo 5, para você ver uma coisa. Apocalipse 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu. No original está ressuscitou. Eis que o leão da tribo de Davi, o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, ressuscitou e venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o mistério é o seguinte: o Cordeiro morreu, mas o leão ressuscitou. Ele morreu como Cordeiro e ressuscitou como leão. E é por isso que hoje nós podemos comemorar. É por isso que hoje podemos celebrar e falar que o nosso Cordeiro é ressurreto. O nosso leão é ressurreto. Porque ele não está preso pela morte.
Ele não foi vencido pela morte. Por isso que a Páscoa é um motivo tão grande. É isso aí, é ouro. Por isso que a Páscoa é um motivo tão grande de celebração. Porque ele se entregou realmente como um cordeiro. E muitos ficaram procurando o cordeiro não ressuscitou. E lá no Egito também não ressuscitou. Cadê o cordeiro? O cordeiro está morto, não ressuscitou. É porque estavam procurando um cordeiro. E ele ressuscitou como um leão. Porque ele não podia ressuscitar como um cordeiro. Porque o cordeiro é pouco para o que ele representa. O cordeiro é um animal manso, um animal humilde, quietinho. E quando ele morre e se entrega, foi desse jeito. Ele fez humildemente. Mas quando ressuscita, irmãos, foi com muita autoridade. E então foi como um leão, rugindo, bradando pelas nossas vidas. Gladys está com uma camisa ali que, se você olhar para a camisa dele, você vai ter que ficar em pé. Vem cá. E é uma testificação, porque hoje de tarde eu estava conversando com a minha esposa. É meu garoto propaganda. Vem cá em cima agora, só por causa disso. Vamos trocar, me empresta essa camisa aí, daqui, vamos. É brincadeira. Ó, viu? Um monte de gente já ficou com expectativa, né? É. Hoje de tarde eu estava mostrando essa imagem aqui para minha esposa. Eu falei para ela assim: olha que imagem bonita. E. Não é. Isso aqui é a parte do cordeiro, tá? Que fica mais para frente assim, né? Tem que o pessoal conseguir ver, né? Hoje eu mostrei essa imagem para minha esposa. Eu falei: olha que imagem bonita. Amanhã eu vou compartilhar essa imagem com o pessoal, porque ela fala muito bem sobre o verdadeiro símbolo da Páscoa. E hoje nós vimos ele com essa camisa aqui. Você foi criado pelo Espírito para vir com essa camisa. Tá ali, morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. E se tiver encomenda da camisa, pode fazer com o Gladys aí, que ele faz encomenda dessa camisa. Por isso que é injusto chegar na Páscoa e usar ovo, chocolate, coelho para celebrar, para representar, irmãos, a Páscoa. Para de história. O que coelho tem a ver com cordeiro e com leão? O que ovo tem a ver com cordeiro e com leão? Isso é Páscoa. Então quer usar alguma coisa para representar a Páscoa? Usa um cordeiro. Se usar um cordeiro, você está abençoado, você está dentro da visão. Faz um churrasco lá na sua casa, um cordeiro. Está na visão. Mas se não me convidar, está em pecado. Ué. Pode olhar que lá no Egito, quando surgiu esse negócio, o sacerdote estava presente na mesa lá, junto com a família, comendo o cordeiro assado. Pode ver. É bíblico, irmão. Achou, né? E tem um monte de pastor aí para você convidar. Ó. Não vai faltar pastor para você convidar como sacerdote para ir lá na sua ceia de Páscoa. E então quer dar um presente para as crianças? Acha um leão, compra um leão, um ursinho de pelúcia, dá um leão de presente, dá um cordeiro. Isso aqui é seu presente da Páscoa, meu filho, minha filha. Que é isso? Aí você senta e explica. Aí ela vai levar para a escola o leão, o cordeirinho, vai falar: isso aqui meu pai deu de presente da Páscoa. Aí todo mundo vai ficar doido, né? Falar: por quê? Ela vai sentar lá e vai explicar. E assim nós vamos propagando o verdadeiro sentido. Vou até abrir uma exceção aqui. Se quiser comprar uma forminha de um cordeiro e de um leão e fazer um chocolate, pode. Faz com a carinha de um cordeiro, de um leão, e dá para as crianças, pode. Porque o chocolate não é o problema em si, não. Porque o chocolate está ligado ao comércio. O comércio aproveitou a data para vender o chocolate, então não tem problema não. Mas o coelho e o ovo tem problema, irmão. Porque isso vem da festa pagã. Os pagãos que comemoram a Páscoa desse jeito. O que é pagão? É todo aquele que não serve o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó como nós servimos. Que não compartilha da fé que nós compartilhamos. Isso é coisa de pagão. O que é? Celebrar a Páscoa com coelho e com ovo. Porque isso nasceu lá também, na Babilônia. Na época que no Egito começaram a celebrar a Páscoa verdadeira, a Babilônia ficou com inveja. Porque todo mundo lá no Egito se reunia em família. E no deserto também, todos ele se reunia também para fazer festa. Nos anos lá no deserto, olha só, estão no deserto e fazia festa no deserto. E a Babilônia ficou com inveja, falou: poxa, nessa época todo mundo se reúne, faz festa, faz churrasco, uma coisa danada, e a gente não faz nada disso. Ficaram com inveja. E então pegaram essa mesma data, elegeram uma deusa lá, que é a deusa da fertilidade, e que o símbolo dessa deusa é o coelho e os ovos,
que apontam para a fertilidade, para essa multiplicação de fertilidade, e usaram então desse argumento para comemorar a Páscoa deles. E hoje aqui, ao invés da gente comemorar a Páscoa real, verdadeira, a qual traz uma aliança sobre as nossas vidas, a gente fica de bobeira comemorando negócio de coelho, de ovo e coelhinho. Eu cantei quando era criança negócio de olhos vermelhos, de dente branquinho, eu pulo bem alto, eu sou coelhinho. Me ensinaram errado, eu cantei isso um monte de vezes. Fazer o quê? Na sociedade ensina errado, as escolas vão ensinar errado, todo mundo, a cultura ensina errado. E nós que temos que ensinar diferente. Então você já está bem grandinho para acreditar nessa história de coelhinho botar ovo, você não acha não? Hã? Quem já teve coelho aí? Levanta a mão. O pessoal da roça não fica com vergonha não, levanta a mão, irmão. Eu sei que você já teve coelho. Então, seu coelho já botou ovo alguma vez? Que história é essa então do coelho dar ovo de presente para as crianças? Nem sentido o negócio não faz. Mas agora morreu um cordeiro e ressuscitou um leão. E isso faz sentido. E isso tem lógica. E muito mais do que um chocolate. É uma aliança sobre as nossas vidas, através de um sangue que foi derramado sobre as nossas vidas. Tá bom? Então chega, basta essa história de coelhinho e de ovo, tá bom? Faz chocolate semana que vem. Faz chocolate com cara de cordeiro, de leão. Quer dar caixa de bombom? Pode, não tem problema nenhum não. Mas negócio de coelho e de ovo, para com essa história, tá bom? Se você já comprou um ovo, não tem problema, derrete. Você botar lá no fogo, banho-maria, vai derreter e faz outro formato do negócio e dá pra criança, tá bom? Mas chega com esse negócio de coelho e de ovo, porque isso não representa a aliança que existe sobre as nossas vidas, tá bom? Estou falando brincando assim para gerar uma consciência em você. Mas se você já comprou o tal do ovo lá, amém, ano que vem não faz isso não, até porque esse negócio é caro a beça. Sabia disso? É caro. Você não consegue sair com um negócio legalzinho do mercado com menos de R$50. Para comprar um negócio legalzinho, gostoso, tem que ser pelo menos de 50 para cima. Se for para lá com 10 conto, com 20 conto, irmão, pode ter certeza que vai ser um ovinho miudinho e um chocolate ruim, vai ficar na geladeira até a próxima Páscoa. No Natal você vai abrir a geladeira, vai estar lá o negócio lá. Então não faz besteira não desperdiça seu dinheiro não. Se você não comprou ainda, oferta ao Senhor, dá esse dinheiro de oferta que vai ser o melhor investimento que você vai fazer em vez de comprar ovo. É verdade. E senta lá com a criança e explica a história certa. E então, queridos, precisamos entender uma coisa. Diante dessa proclamação ressurreta, aquele que ressuscitou, essa noite nós vamos ter duas ministrações sobre a Páscoa. Hoje, nesse domingo, e domingo que vem. Olha a pessoa que está do seu lado aí, por favor, fala assim: pelo amor de Deus, não falta domingo que vem. Isso. Já parou de assistir um filme pela metade? Já? Você vê? Está assistindo, parou de assistir, fica curioso para ver o final, não fica? Se você faltar semana que vem, vai ser assim. Você vai ficar... E eu não vou deixar postar no YouTube a mensagem de semana que vem. Você não vai poder assistir lá. Vai ter que vir aqui para ouvir. E então eu quero te dizer uma coisa, ensinar uma coisa para você hoje. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um acontecimento, um acidente, algo que inevitavelmente aconteceu na vida de Jesus. A cruz foi um plano. A cruz foi um projeto perfeito de Deus. Nós precisamos ter consciência disso. Fala assim comigo: a cruz não foi um acidente. Foi um projeto. Foi um plano perfeito. Isso. Abra comigo lá no livro de João, por favor. Evangelho de João, tá? Isso. João. É quem mesmo que foi falando de João aqui? Ah, 120. João falou que chamavam ele de João, né? Abrem no irmão João. João capítulo 4. Versículo 3 e 4. João capítulo 4, versículo 3 e 4. A cruz não foi um acidente, mas foi um plano, um projeto perfeito de Deus. Fica com isso na sua cabeça. Leia aqui comigo o versículo 3. Deixou a Judéia. Está falando sobre Jesus e seus discípulos. Então Jesus e seus discípulos deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia.
Então Jesus sai de uma região chamada Judéia e vai para uma região chamada Galileia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E aqui nesse momento eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que Jesus tinha que atravessar a província de Samaria? Por quê? Deixa eu te explicar. Antes, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Vai lá no versículo 9, ainda no capítulo 4. Versículo 9. Então lhe dizia a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pode pedir de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí está entre parênteses. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E até hoje, eles não se dão muito bem. E então Jesus sai da Judéia para ir para Galiléia. E tinham dois caminhos. Um caminho era ele passar, cruzar, atravessar o Jordão. Esse caminho um pouquinho mais longo. Mas era o caminho que todo judeu fazia. Por quê? Para cortar caminho de Samaria. Porque judeu não queria passar por Samaria, porque eles tinham um problema já antigo, por causa de questões de território, de geografia. Então eles não se davam bem. Então todo judeu, quando saía da Judéia para a Galiléia, não atravessava por Samaria. E Jesus começou indo várias vezes da Judéia para a Galiléia, e ele passava por Samaria. E aqui no texto diz que era necessário, que ele precisava passar por Samaria. E a pergunta é exatamente essa: por que Jesus precisava passar por Samaria? Aonde todo judeu cortava caminho, por que Jesus me acha de passar lá? Ainda em João, mas não no capítulo 4, agora no capítulo 6. Vamos comigo lá. Eu falei que a gente ia estudar, falei que você ia precisar abrir Bíblia hoje. Mas vai valer a pena. João capítulo 6, versículo 38. Aqui é uma outra história, mas nós encontramos aqui uma resposta para a pergunta que nós estamos fazendo, que se encaixa, que responde perfeitamente o questionamento. Por que todo judeu não passava por Samaria e Jesus cisma de passar por Samaria? Porque eles tinham problemas, eles tinham conflito. E os discípulos perguntavam, questionavam isso: por que passar por Samaria? Daqui a pouco a gente vai apanhar em Samaria, rapaz. Por que está fazendo um negócio desse? E então está aqui a resposta, João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim fazer a vontade daquele que me enviou. Então essa é a resposta para o questionamento: por que Jesus passa por Samaria? E essa é a resposta para perguntas que nós fazemos de tantas coisas que Jesus fez, falou, que às vezes nós não compreendemos. E aqui está a resposta. Porque Jesus tinha plena consciência, ele tinha o batismo em si, que ele veio a esse mundo não para cumprir a sua vontade, mas para cumprir a vontade do Pai, aquele que enviou ele. E então, diante disso, ele sabia que existia um plano. Ele sabia que existia um projeto. E esse plano e esse projeto se chamava a cruz do Calvário. Ele sabia que um dia aquela cruz o esperaria. E ele sabia que ele iria caminhar, cumprir o seu ministério, a sua missão. E um dia precisaria se entregar como um cordeiro manso para ser imolado e morrer no meu e no seu lugar. E então Jesus, com base nisso, que ele responde aos seus discípulos: porque eu desci do céu. Ele não está dizendo só, meu irmão, que ele veio de uma forma natural. Nasce de Maria, mas de uma forma sobrenatural. Foi uma virgem que deu luz a uma criança. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Desde o primeiro homem que foi criado lá no jardim, desde o primeiro homem que foi plantado lá, isso nunca aconteceu na história da humanidade. Um anjo veio, plantou Jesus dentro do ventre de Maria, e ele nasceu. E desde o seu nascimento, não foi o nascimento normal, natural, mas aqui ele confessa: eu nasci de uma forma extraordinária, sobrenatural. E isso quer dizer que eu vim do céu, e eu não vim para cá à toa. Eu não fiz esse trajeto, eu não fiz esse percurso, eu não me submeti a isso à toa. Eu vou fazer valer a pena. Eu vim para cá para fazer cumprir a missão que o meu Pai me deu. Isso é lindo, isso é tremendo demais. Às vezes nós não fazemos valer a pena, irmão. Às vezes a gente vem para o culto, às vezes a gente vai para o nosso trabalho, às vezes a gente vai para um lugar que está determinado, para a escola, para a faculdade, sei lá para onde. Mas a gente às vezes vai para um lugar e não faz valer a pena, porque a gente chega desanimado, a gente chega para baixo, a gente não faz o que tem que fazer e não vale a pena. Mas Jesus aqui fala: não, eu vim com uma missão.
Eu desci do céu. Esse negócio não é fácil. O céu não é ali não. Os astronautas estão tentando fazer viagens aí para não sei para onde, para a Lua, para a estrela, não sei das quantas. Vai levar 20 anos-luz. Sabe o que são 20 anos-luz? 20 anos voando na velocidade da luz para conseguirem chegar na tal da estrela. Na estrela que eles programaram. Viu, Alex? Cadê Alex? Viu? Porque não pode ir nesse negócio de estrela de bicicleta. Os astronautas estão tentando na estrela, pastor. 20 anos-luz. E Alex quis levar a gente de bicicleta na estrela, né? Queria matar a gente, né? É. Depois eu conto para vocês essa história. Vou contar hoje não, para não atrapalhar o nosso tempo. E então Jesus fala, eu fiz uma viagem. E essa viagem não foi fácil, mas eu vim para cumprir a missão que meu Pai me deu. E então, meu irmão e minha irmã, você precisa entender uma coisa. A cruz não foi acidente. Tudo que Jesus fez ao longo da sua caminhada, do seu percurso, foi para cumprir a profecia do plano de Deus. Havia uma profecia liberada sobre ele, havia um plano sobre ele, e esse plano se chama plano da salvação, plano da redenção. Esse plano tinha muito mais a ver comigo e com você do que com ele. Porque na verdade, se ele não cumpre esse plano, o prejuízo maior não seria dele, o prejuízo maior seria meu e seu. E então ele se submete a cumprir um plano que o Pai o deu. Um projeto que o Pai o deu, ligado a mim e a você. Por causa de mim e por causa de você. E então Jesus não foi assassinado. E então a cruz não foi um acidente, como muitos dizem por aí. Como nós cantamos aqui. E agora dizem, quem diz que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Muitos dizem isso dele. Mas ele não é um profeta qualquer, ele não é um agitador qualquer, ele é aquele que cumpriu o plano, o projeto perfeito que o Pai compartilhou com ele. Deixa eu te mostrar algumas coisas nessa noite. Abre lá em Mateus, por favor. Livro de Mateus, capítulo 2. Vou te mostrar um negócio para te provar que a morte de Jesus não foi um acidente. O negócio ficou tão feio, né, para Jesus, porque ele provocou o governo, ele provocou as pessoas e tal. Depois daquele episódio lá que ele entrou no templo, virou tudo, bagunçou tudo, né? Ele mexeu com a religião, ele mexeu com o governo, e o pessoal ficou irado e prendeu ele. E botamos a culpa em Judas, e vendeu Jesus pelas moedinhas de prata, e não sei o que, e tantas coisas. Mas tudo isso faz parte da história, da profecia. Mateus capítulo 2. Tudo isso faz parte da profecia. Deixa eu te falar uma coisa, tentaram matar Jesus 3 vezes, antes dele ser... Isso que os evangelhos falam, relata pra gente. Pode ser que no dia a dia lá tenham havido mais do que 3 alternativas, 3 vezes aqui que tentaram matar Jesus. Mas os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João falam que sobre 3 vezes que tentaram matar Jesus, antes da hora. E como estava antes da hora, eles não conseguiram cumprir. Eles não conseguiram matar Jesus. E ele também não se entregou. Aqui em Mateus, no capítulo 2, versículo 13. Olha comigo aqui no versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te e toma o menino e a mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. A primeira vez que tentaram matar Jesus antes da hora foi quando ele era bebezinho ainda. Tinha pouco tempo de nascido, e então Herodes ficou sabendo que tinha nascido aquele que seria o rei, que seria o próximo rei, e ele fica transtornado, achando que Jesus vinha para roubar um reinado ligado à política, a governo, e não estava ligado a isso, e então ele manda procurar Jesus e matar ele. E olha só a história, versículo 14: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, está falando de José e Maria, e a sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Presta atenção, olha a profecia: do Egito chamei o meu filho. Vocês lembram que Moisés foi chamado também do Egito, para livrar o povo também do Egito? E havia uma profecia que precisava ser fechada: do Egito eu chamei o meu filho. Mas como chamar do Egito? Jesus de Belém, Jesus de Nazaré, não tem nada a ver com o Jesus do Egito.
E então, para que essa promessa se cumpra, Herodes cisma de matar Jesus, e Jesus precisa ir com Maria, com José, morar lá no Egito por um tempo. E então, depois que Herodes morre, o anjo vai lá avisar José e fala: está na hora, pode voltar. E então, do Egito, o seu filho foi chamado, foi tirado. Continua comigo, versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme foi o tempo, com precisão, que os magos informaram para ele. E então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Mais uma vez, mais uma profecia. Ouviu-se um clamor em Ramá, um pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles não existiam mais. Herodes, porque Jesus sumiu, ele não conseguiu achar, ele não conseguiu ter certeza onde Jesus estava, quem era de fato aquele menino, ficou furioso e mandou matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Hoje seria um problema cumprir essa ordem do governo, né? Porque, de acordo com essa história de ideologia de gênero, né? Como é que vai achar o sexo masculino? Dizem que não tem mais esse negócio de menino e menina, né? Vai chegar um tempo que o médico vai fazer ultrassom, você vai lá falar: é o que, menino ou menino? Não posso falar, não sei. Vai lá perguntar para os líderes da ideologia de gênero para eles responder para você se é menino ou se é menino, porque não vou poder dizer. E então Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E por que mandou matar todos os meninos? Porque ele achava que matando todos os meninos, Jesus ia estar ali no meio e ia morrer também. Sabe de nada, inocente. Jesus já estava lá no Egito. Porque antes dele cismar com isso, o anjo já veio, conversou com José, com Maria, e falou: leva o menino para o Egito. E ele estava guardado pelo Senhor, pelo Pai, porque tinha um plano, um projeto. Se Jesus morre quando era um bebezinho, o plano não se cumpre, o projeto de Deus não se cumpre. E tinha um plano, Deus executou um plano, Deus fez um plano, planejou tudo. E esse plano precisava ser executado na íntegra. E esse cara aqui era cruel, tá? Impiedoso. Era um cara muito poderoso, um governador, e muito cruel. Não por esse mesmo motivo, mas por outro motivo. Mandou matar a sogra, mandou matar a mulher, mandou matar os filhos, os cunhados também. Esse mesmo cara que mandou matar Jesus, Herodes, chamado de Herodes o Grande. E então, irmãos, mesmo um cara cruel, malvado, impiedoso, não conseguiu executar o plano de matar Jesus. Por quê? Estava antes da hora. Você está entendendo? Se você olhar pelas circunstâncias humanas, a história de Jesus tinha que acabar aqui, porque era uma criança, era um bebê. Maria e José, pessoas que não têm tanta influência na sociedade, pessoas comuns, simples, como que vão lutar contra um rei furioso que matou sua sogra, sua mulher, seus filhos, seus cunhados? Como que vai vencer um cara desse? Impossível de ser vencido. E então qual a chance que Jesus, como um bebê, tinha de vencer a fúria desse cara, de Herodes? Não tinha nenhuma. E então, se fosse para acontecer normalmente, naturalmente, Jesus não teria morrido com 33 anos e meio na cruz do Calvário. Se fosse uma morte fora da profecia, Jesus tinha morrido com alguns meses, alguns anos de vida. Um ano e pouco de vida por Herodes. Mas tinha uma promessa, tinha uma profecia sobre a vida dele. Mas não foi a primeira vez que tentaram matar ele, não. Vamos lá em Lucas agora, para você ver. Lucas, capítulo 4. Estão pensando que deixaram barato? Está achando que cumprir um projeto que Deus dá é moleza, é fácil? Não é não. Lucas capítulo 4, versículo 28. Todo mundo encontrou, amém? Essa é a segunda tentativa de matar Jesus antes da hora. Mas olha o que vai acontecer. Lucas 4, 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira,
Ouvindo o quê? Se você olhar um pouquinho acima, lá no versículo 18, por exemplo, a partir do 16, você vai ver que Jesus estava dentro de uma igreja chamado uma sinagoga, um templo, e então ele estava ali em um culto, e naquele culto foi dada a oportunidade dele fazer a leitura, e ele foi fazer a leitura de um livro, e exatamente qual livro que ele lê? O livro de Isaías, que fala o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para profetizar, para pregar, tal. E então todo mundo ficou enfurecido com aquilo, e foram questionar ele. E quando foram questionar, ele falou: não, eu sou um profeta dessa casa que estou sendo rejeitado e tal, mas sou eu mesmo. E então eles ficaram furiosos com isso, porque os doutores da lei estavam ali, os religiosos estavam ali. Irmão, se tem uma coisa que Jesus feriu, se tem uma coisa que Jesus magoou, foi a religião e a religiosidade. Você não vai achar um religioso que tenha ficado satisfeito com Jesus naquela época. E hoje em dia também você não acha nenhum religioso que fica satisfeito com Jesus, com a sua história, porque ele fere, ele agride essa religião sem lógica. E então eles ficaram cheios de quê? De ira. Ano 29. E levantando-se, expulsaram ele lá da sinagoga e da cidade também. E levaram ele até o cume do monte, sobre o qual estava edificada aquela sinagoga, para de lá o precipitarem para baixo, jogarem para baixo. Primeiro Herodes tenta matar Jesus quando era criança, e agora levam Jesus para cima de um monte e tentam jogar Jesus lá de cima do monte. Imagina, né? Se essa história se cumprisse, aí a gente não ia poder mais ter uma cruz aqui, ia ter que ter uma montanha, desenhar uma montanha ali, ia ter que andar com um cordão com uma montanha. Um monte de gente ia ter tatuagem aí, que já fizeram tatuagem de cruz, de montanha, né? Mas não foi a montanha. O projeto de Deus, o plano de Deus, não era para que Jesus morresse jogado para baixo de uma montanha. Então o que aconteceu? Olha aqui no versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Olha bem para minha cara. Olha bem para minha cara. Se não tiver aqui uma intervenção sobrenatural, faz sentido isso daqui? Está todo mundo querendo matar Jesus. Ele blasfemou, né? Acusação inválida. Blasfemou, está errado, vai morrer. Agarraram ele, empurraram, tiraram da sinagoga, levaram para cima do monte e o empurraram de lá. E ele foi passando entre todo mundo e foi embora. O povo está irado, irmão. Foge de alguém irado que eu quero ver. Já tentou fugir de alguém irado? Não tem como. Um cachorro irado, irmão. Se você irar o cachorro, você não consegue fugir dele. Imagina uma pessoa irada, imagina uma multidão irada. Que história é essa? Jesus passou entre eles e foi embora. E por que Jesus passou entre eles e foi embora? Porque não estava na hora. Não era assim o plano, não era assim o projeto. O projeto tinha que se cumprir como o Pai havia planejado. Entenda uma coisa, irmão. O próprio Jesus respeitou a hora. O próprio Jesus respeitou o alinhamento do Cronos com o Kairos. Cronos, o tempo de Deus. Kairos, o tempo de Deus. Cronos, o nosso tempo. O próprio Jesus respeitou isso. Se Jesus sofresse do mal desse século aí, ó, da ansiedade, essa síndrome da ansiedade, desde bebezinho ele já tinha morrido. Não, eu vim para morrer mesmo pelo pessoal, deixa matar, vai, mata. Quando subiram lá em cima daquele monte e jogar, ele falou: não, os discípulos, não, deixa me empurrar, deixa eu morrer logo, eu vou morrer mesmo, mata. Lá no barco, lá, quando estava pronto a afundar e ele estava dormindo, ele não tinha orado para ele, não tinha dado uma ordem para o vento e o mar se aquietar. Ele tinha deixado o barco afundar e não tinha nadado. Mas o projeto não era esse, irmãos. Tinha um plano, tinha um projeto que Deus falou. E o próprio Jesus, ele fica ligado com o tempo, com o Kairos, e aguarda exatamente o tempo de Deus. Tinha uma profecia, tinha uma promessa, mas ele precisava aguardar o tempo daquela profecia, daquela promessa. Muitas coisas dão errado na nossa vida por falta disso, irmão. Porque você tem uma palavra, tem uma promessa, tem uma profecia, mas você não quer esperar o tempo, você não quer esperar o Kairos. O próprio Jesus espera o Kairos da profecia se cumprir na vida dele. E quem é você para não esperar o tempo da palavra se cumprir na sua vida? Então se livra dessa síndrome, dessa ansiedade. E espera, o próprio Jesus esperou. Você não é melhor, eu não sou melhor do que Jesus, eu tenho que esperar.
você também precisa esperar. Terceira vez que tentaram matar Jesus. Volta lá em João. Como é que é o nome do rapaz? João. Volta lá em João. Evangelho de João, capítulo 8. Agora pensa bem, está em cima do monte, o povo virado falando que vai jogar ele de lá. E ele simplesmente passa no meio do povo e vai embora. E ninguém consegue empurrar ele. Ninguém consegue matar ele. Olha só. João capítulo 8, versículo 58. Terceira vez agora que estão tentando matar Jesus. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Abraão fala para Deus assim: eu vou lá falar com o faraó e com esse povo que é para ele sair do Egito e tal. Mas quando perguntaram que Deus é esse, como que é o nome desse Deus, o que eu respondo? Aí Deus falou o que para Abraão? Falou assim: fala que o meu nome é Eu Sou. Eu sou o Eu Sou, né? Aí Jesus na frente de novo, mas Jesus estava procurando, não estava? Também estava querendo, não estava? Jesus agora na frente dos religiosos de novo. Jesus olha para eles. Abraão era o Deus deles, irmãos. Imagina só. Jesus olha para eles e fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles sabiam o que Jesus estava falando. Jesus estava fazendo a referência ao que Deus disse para Abraão, que Deus era o Eu Sou. Então Jesus está dizendo: eu sou Deus. É isso que Jesus está falando para os religiosos. Vai dar no que isso agora? Vai dar ruim. O que aconteceu? Olha aqui comigo. E então pegaram pedras para atirar nele. Também não ia dar outra coisa, né, irmão? Jesus também provocou, né? Abaixaram, cataram um monte de pedra e falou: agora vamos te matar apedrejado. Vai morrer, blasfemou. Olha só o que diz o versículo quando continua. Mas Jesus se ocultou, se disfarçou e saiu do templo, ileso. Cadê as pedras? Cadê o povo? Foi embora. E por que Jesus foi embora? Porque o Kairos e o Cronos não tinham se aliado, não tinha chegado o tempo. Está entendendo? E então quando nós olhamos para a história, lá no fim de semana da Páscoa, que Jesus foi preso, que Judas vai lá, vende a Jesus, e ele é preso, nós olhamos aquilo e achamos que Jesus foi preso inevitavelmente. Achamos que foram os soldados romanos que cumpriram lá o mandato de busca e apreensão. Nem o japonês da Federal ia conseguir prender Jesus se não tivesse na hora, meu irmão. Jesus se entregou, porque de repente ele passa e vai pelo meio das pessoas. De repente um anjo pega e leva ele para o Egito. De repente Jesus pega, disfarça e sai do meio de um monte de gente que está com pedra na mão para matar ele, para acabar com ele ali. Então se ele quisesse se livrar da cruz do Calvário, ele também tinha se livrado, irmão. E então uns boca aberta ficaram lá olhando para ele na cruz e falando assim: você não é Deus? Você não falou que é Deus? Se você é Deus mesmo, desce dessa cruz. E ele precisava provar para ninguém que ele é Deus, descendo da cruz, irmão. Porque tem hora, presta atenção, que isso acontece também na sua vida. Tem hora que as pessoas te pedem para você provar uma coisa para elas. Só que o que elas te pedem para você fazer vai totalmente contra o plano